Êxodo 10, 21 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas casas. Aleluia! Vira para o irmão do Salvador e fala para ele: meu irmão, deixe a sua luz brilhar. Isso é algo extraordinário. Nós sabemos que o mundo representa o Egito. E hoje nós estamos vivendo tempos de densas trevas. O que me chama a atenção, porque eu amo a palavra de Deus, é que na parábola das 10 virgens, lá em Mateus capítulo 25, a Bíblia disse que o noivo voltou à meia-noite. E as virgens que tinham azeite extra nas suas lâmpadas, elas foram para o Senhor. Elas entraram para as bodas, o Senhor fechou a porta. As nécias não tinham azeite extra. Elas foram buscar, mas não deu tempo. Sabe, interessante dessa parábola, eu quero mostrar algo aqui interessante, é que independente delas, todas elas tinham as suas lâmpadas acesas, porque eram virgens, porque eram crentes. A sua lâmpada está acesa. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você que recebeu Jesus, você tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Então já há luz em nós. A questão é: não bloqueie, não interrompa, não feche, não esconda a sua luz. Quem é filho de Deus já tem luz. Agora, devemos ter azeite extra nas nossas vasilhas. E nós vemos o povo do Egito, naquele tempo, havia densas trevas. Jesus, na parábola de Mateus 25, voltou à meia-noite, porque também fala de um horário onde a escuridão são mais densas. A meia-noite parece que está mais escuro. A meia-noite é um lugar, é um horário onde as pessoas que têm intenções erradas aprontam mais. Não é assim? Muitos jovens que não se converteram saem de casa 10, 11 horas da noite para sair para as festas. No meu tempo, eu chegava em casa, era 10 horas. Meu pai falava: 22 horas você está em casa. Eu lembro que se eu atrasasse 1 minuto, no outro dia ele reduzia meia hora. Então ele me criou assim, pulso firme. Eu morei com ele 3 anos e era pulso firme. Sabe por que é interessante? Nós estamos vivendo tempos de trevas. Tempos onde o pecado, a iniquidade tem aumentado mais. Tempos onde o pecado está visivelmente escancarado nas redes sociais, no TikTok, onde muitas crianças, infelizmente, nós vamos quebrar isso em nome de Jesus, têm acesso precocemente a vídeos que induzem ao erro, ao pecado. Estamos vivendo tempos de trevas, mas não no nosso meio. Trevas no mundo, trevas no Egito. Mas a boa notícia é que na casa do Senhor, na nossa igreja, no nosso meio, há luz. Aleluia! Enquanto o povo está em densas trevas, a nossa luz vai brilhar cada vez mais. Dia após dia, até ser dia perfeito. Isaías capítulo 60, versículo 2, algo interessante, fala assim: ainda que as trevas cubram a terra e a escuridão aos povos, sobre ti aparece resplandecente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. A Bíblia fala em outras versões que sobre ti já é saído a luz. Amém? E as nações vão correr até você. Às vezes quando nós estamos viajando, por exemplo,
e já está de madrugada, escuridão, e aí você olha distante, dentro do seu carro você vê um lugar, uma cidade iluminada, você se alegra sabendo que está próximo de casa. Você se alegra porque a casa já está próximo. Aleluia. Assim também serão as pessoas de fora. Elas estão caminhando em trevas, mas quando ela olhar para nós, elas vão se alegrar, porque elas vão dizer: está próximo o meu descanso, o meu refúgio, a minha alegria. Não é assim? Aonde tem luz, tem descanso, tem proteção, tem cuidado, tem alimento. É assim na nossa casa, na nossa igreja, na sua família. Aonde tem luz, tem cuidado, tem proteção, tem descanso, tem alegria. E as pessoas vão perceber essa luz brilhando em você, dia após dia. Aleluia. Amém, queridos? As trevas são apenas uma boa ocasião para que a sua luz se manifeste. Se você tem uma vela, esses dias, infelizmente, um prédio pegou fogo lá na 13 de maio. Durante o dia, acenderam uma vela. E foi o motivo de um grande acidente. Velas não são feitas para acender quando tem luz e durante o dia, não é verdade? Velas se acendem quando estão em densas trevas. Se você acende uma vela ao meio-dia, a luz logo não terá efeito, não terá serventia alguma. Assim também a nossa luz, ela não deve brilhar aqui apenas, porque aqui já é muita luz, aleluia. Então acaba que ofusca mesmo. Quando você está apenas aceso, manifestando no meio dos irmãos, a sua luz aparentemente não tem muito brilho, porque aqui tem o sol do meio-dia, que é Jesus, aleluia. Ele é o sol do meio-dia e está sobre nós. Mas quando você acende, você está aceso. Quando você, lá no seu trabalho, na sua família, no meio dos ímpios, aonde você estiver, lá tem densas trevas, e a sua luz terá um grande efeito. Vai iluminar de uma maneira absurda aqueles que estão em trevas. Então a nossa luz não deve brilhar apenas aqui, no meio da nossa reunião, no meio dos nossos cultos, nas nossas células, mas a nossa luz precisa de brilhar dia após dia no nosso dia a dia, lá no nosso trabalho, lá onde nós estamos, a nossa luz vai brilhar. Aleluia. Amém, queridos? Então, olha outra coisa interessante, que havia densas trevas, trevas sobrenaturais, trevas que se um egípcio acendesse uma lamparina, ela não tinha efeito alguma. Trevas aonde a luz natural não tinha efeito, não poderia iluminar. E olha, os egípcios tinham mais azeite do que o povo de Israel que estava escravo lá. Eles tinham mais lamparinas, eles tinham mais azeite, eles tinham recursos para transmitir luz. Sabe o que é interessante? Não era suficiente. Isso nos mostra que as nossas obras de caridade, a nossa bondade social, a nossa conduta moral não pode produzir luz suficiente para iluminar aqueles que estão nas trevas. Nós não podemos produzir luz natural. Não tem a ver com apenas uma boa educação. Não tem a ver apenas com um bom português. Não tem a ver apenas com uma boa escolaridade. Alguém educado, estudado, tem curso superior. Isso é luz natural. Não tem poder de iluminar. Tem a ver com a ação do Espírito Santo em nós, com o caráter de Cristo sendo formado em mim e em você. Amém? Aleluia? É o poder do Espírito Santo. São luz espiritual. Essa luz, sim, tem poder de iluminar aqueles que estão em trevas. Tem poder de trazer esperança para as pessoas.
É por isso que tem gente educadíssima, tem pessoas bem estudadas, tem pessoas com caráter aprovado, com a boa educação que recebeu dos seus pais, glória a Deus. Mas a luz dele é natural, não tem poder. Não tem poder de mudar coisa alguma, não tem poder de iluminar a casa, não tem poder de salvar a família, porque não se trata de bom caráter apenas, mas do caráter de Cristo em nós. Amém? Da luz de Deus, da palavra de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aquele povo era o menos provável ter luz, mas fizeram uma inveja sobre o povo do Egito, porque durante 3 dias, imagina, meio-dia havia trevas absoluta, escuridão que eu não podia nem ver. Eles ficavam, a palavra fala que eles nem saíram do seu lugar, porque eles não conseguiam ver um palmo aos seus olhos, tamanha densas trevas eram, não conseguiam caminhar pela casa, porque eram trevas absurdas, mas o povo de Deus tinha luz. Não importa se há problemas financeiros, crises econômicas, não importa como teve o Covid no nosso meio, não importa se o governo é ruim, o importante é que tem luz na sua casa, tem salvação para você. Você faz parte de um outro reino, o reino dos céus. Não há trevas, não há miséria, não há problemas financeiros, não há crise, não há imoralidade. É a sua cultura do reino, a sua habitação é no reino. Posso ouvir um amém? Aleluia. E eu creio que naquelas famílias tinham filhos desobedientes. Eu creio que naquelas famílias tinham marido que tinha brigado com a sua esposa, porque o povo de Israel era numeroso, eram milhões de pessoas. Naquelas casas haviam pessoas que estavam endividadas, que tinham pecado, mas não impediu que a luz brilhasse na casa deles. Não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que Cristo fez. Amém? Então deixe sua luz brilhar, deixe a glória de Deus resplandecer. O diabo ele quer acusar você que você está em trevas, para que você não busque cada vez mais o poder de Deus. Entenda que você é amado, você tem o Espírito Santo morando em você, você já tem a sua luz acesa, porque você recebeu Jesus. Aleluia. Então manifeste isso às pessoas, seja um canal de Deus para as pessoas, se revele a elas o Senhor que habita em você. Mostre Jesus lá na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Mostre Jesus para as pessoas. Não esconda a sua luz. Não somos exortados a ser luz, já somos. Precisamos deixar que essa luz brilhe, que Jesus brilhe em nós. Precisamos apenas cuidar para que a nossa luz não seja ocultada por nada, nem pela ansiedade, preocupações, medos. Sabe, interessante que as pessoas, elas vão desejar estar na sua casa, estar com você, fazer parte de onde você faz parte, por causa da luz que está radiando em você. Moisés, no tempo da lei, o seu rosto brilhava como o sol. E ele tinha que colocar um véu para que as pessoas não ficassem incomodadas ao ver o brilho que estava sobre ele. Se na lei era assim, imagina hoje no tempo da graça. Se na lei o rosto dele brilhava, imagina você agora que tem o Espírito Santo morando em você. Os seus olhos vão brilhar, o seu rosto vai brilhar, você vai transmitir pureza, santidade para as pessoas. Elas vão perceber que você fala como Jesus, que vocês olham como Jesus, que essa atitude é como Jesus. Amém? Aleluia! Então busque a palavra, leia a palavra, para que o caráter de Cristo cresça mais em nós. Não oculte essa luz dentro de você, não apague ela, em nome de Jesus.
Primeiro, que a luz pode ser escondida debaixo do alqueire. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 14 diz: vós sois luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se esconde uma candeia, uma lâmpada, para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e ali ilumina todos que se encontram na casa. Hoje, alqueire é medida de terra, não é assim? Você compra uma terra de não sei quantos alqueires, depois hectares também, maior ainda. Mas alqueires naquela época era uma medida de colocar grãos. Por que isso transformou hoje em terra? Porque naquela época, por exemplo, eles calculavam, a terra era para plantação. Então, uma medida de alqueire era uma medida de grãos que eles tinham. Como estão entendendo? E aí, alqueire era o lugar onde colocava-se os grãos. Por isso algumas leis aqui não entendem. Como que eu vou esconder uma lâmpada debaixo do meu terreno? Debaixo do meu lote? Não é isso. Era um lugar, uma despensa. Então não esconda a luz debaixo do lugar de alimentação. Não esconda a sua luz, debaixo da mesa, mas deixe que ela fique no alto, para que ilumine todos que estão na casa. Sabe como esconder a luz debaixo do alqueire? Sabia que quando você fica preocupado com o que você vai comer, beber e vestir, quando você fica preocupado com a alimentação hoje não é apenas comida. Naquela época tudo se resumia apenas em comer. Eles tinham casa, eles tinham lamparinas, não pagavam conta de água, luz nem aluguel, não tinha prestações de carro, de casa, de contas alguma, nem cartão de crédito. Então tudo resumia em alimentação. Hoje, alqueire representa a sua vida financeira. O alqueire hoje representa o seu estilo de vida, a sua compra do mês, o seu aluguel, a sua casa, a sua luz, suas despesas. Não esconda a sua luz debaixo do alqueire. Ou seja, não deixe que as preocupações, não deixe que a embriaguez com coisas grandiosas, o desejo de ficar rico, milionário, como diz a palavra, levam a muitos à ruína. Não deixe que a sua ansiedade esconda a sua luz. Tem pessoas que dobram o trabalho com medo de faltar. Enquanto isso, estão ocupados demais em trabalhar muito, mas não tem mais tempo com Deus. Não tem mais tempo no seu devocional de qualidade, diariamente, na oração e na palavra. O alqueire dele está escondendo a luz. Porque ele está com medo de faltar e está trabalhando mais. Trabalhar é bênção? É claro que é bênção de Deus. É bênção de Deus. A falta de trabalho é maldição. Trabalho é bênção, amém? O suor do trabalho que foi maldição, mas o trabalho sempre teve. Adão iria trabalhar, mas sem cansaço, sem suor. O problema é quando trabalhamos exageradamente e nós nos privamos nosso tempo com o Senhor. Isso é um risco que todos nós corremos. Eu corro esse risco. Eu tenho que ter meu tempo com o Senhor. Eu não abro mão. Não abro mão de ler todos os dias, de orar todos os dias, de meditar na palavra, porque não vou esconder a minha luz debaixo do alqueire. Como estão entendendo? Amém? Não vou deixar que as preocupações tirem o meu tempo com o Senhor. Mas a luz fica no alto, no velador, e ali ilumina toda a casa. Você tem que ficar numa posição elevada, para que as pessoas vejam você e glorifiquem o Deus que está em você. Não se esconda no trabalho, não se esconda nas preocupações, não se escondam, sabe, nas dificuldades, nos medos, mas se posicione
Se posicione como filho de Deus, em um lugar de destaque, no seu trabalho, nos seus familiares, na sua escola, aonde você estiver, se posicione como filho. Eu sou filho amado e a minha luz vai iluminar a todos que estão à minha volta, quando estão atendendo a pregação. Não, a luz não pode ser escondida debaixo da cama. Aí vem o oposto do trabalho. Vamos ler o que está escrito em Marcos 4:21. Marcos 4:21 diz assim: também lhes disse, porventura a candeia para ser exposta, também lhe disse, vem, porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Aqui já Marcos já acrescenta a cama. Olha que interessante isso. Em Mateus não fala da cama, mas Marcos fala. É por isso que é necessário você ler os 4 evangelhos, porque eles são uma obra perfeita de Jesus. O que a cama nos fala? Principalmente nesse tempo de chuva. Não é verdade? Quantos não vieram hoje porque ficou debaixo da coberta, em cima de uma cama, vendo uma série? Está escondendo a luz. Cama muitas vezes falam de preguiça. É um pecado que muitos não confessam, né? As pessoas nunca falam que está com preguiça. Elas falam, eu estou indisposto. Estou indisposta. Estou cansado. Mas nunca falam assim, ora por mim, pastor, porque eu estou com muita preguiça. Precisamos ser sinceros com o Senhor. Cama fala disso. Cama fala de a ausência do trabalho. É o oposto. E muitos estão escondendo a luz, colocando a luz debaixo da cama. Ou seja, não estão pregando o evangelho. Quando eu falo trabalho, não é apenas secular, mas é o trabalhar na obra de Deus. Precisamos de nos posicionar como sacerdotes, pregarmos o evangelho. Vamos ter um encontro com Deus em novembro. Vamos trabalhar para encher este lugar, amém? Mas se nós ficamos calados, se nós não nos posicionamos, se nós não convidamos para o ativa, se nós não convidarmos para os cultos e para as células, estamos escondendo a nossa luz debaixo da cama. Ou seja, não quero falar, não quero trabalhar na obra do Senhor. Muitos que não querem liderar uma célula estão escondendo a sua luz debaixo da cama. Estão impedindo que muitas casas sejam alcançadas. Nós teremos uma célula em cada bairro dessa cidade. Posso ouvir um amém? Aleluia. Você quer ir comigo? Aleluia. Não esconda a sua luz debaixo da cama. Preguiça também fala de melancolia, tristeza e angústia. Quantos podem testificar comigo? Vou falar algo pessoal meu. Talvez você vai testificar comigo. Quando o tempo está muito nublado, chuvoso, me dá uma melancolia. Dá também você? Me dá uma angústia. Eu falo assim, estou meio angustiado. Por que será? Eu vou ver o tempo está nublado. Tem gente que ama, mas quando o céu está azul, os pássaros cantando, né, um vento fresco, te dá uma disposição. Mas quando o tempo está, você acorda de manhã, o tempo está chuvoso, aquela chuva, você pensa assim, vontade de ficar mais tempo na cama. Dá uma melancolia, uma tristeza, não é assim? Tem um estudo na psicologia que fala sobre isso. Isso é constatado psicologicamente, que muitas pessoas têm essa melancolia. Esconder a luz debaixo da cama também é a timidez para pregar o evangelho. Tem pessoas que vivem uma vida cheia de melancolia, de tristeza, de angústia. Olha, se posiciona em Deus, se alegre-se no Senhor, lança fora toda a tristeza, toda a melancolia, toda a angústia, porque você é filho e filha amada, aleluia. Não esconda a sua luz na tristeza, não esconda a sua luz na melancolia, não esconda a sua luz na preguiça, na indisposição, ou seja, debaixo da cama. Como estou entendendo a pregação? Mas também a luz pode ser escondida debaixo do vaso. Em Lucas, agora um outro livro, nós temos Mateus, Marcos, agora Lucas, tudo falando na mesma parábola, amém?
Lucas capítulo 8, versículo 16 diz assim: ninguém, depois de acender uma luz, a cobre com um vaso, ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que entram e vejam a sua luz. Olha como é que a palavra é poderosa. Mateus fala do alqueire, Marcos fala agora da cama, e Lucas fala agora do vaso. Tudo completando uma só parábola. Não esconda a luz dentro ou debaixo de um vaso. Sabe o que significa vaso? Sabe por que nós somos vasos de barro? Para que o poder dele se manifeste em nós. Porque vasos, ele é para conter algo dentro, algo mais belo. Não é assim? Aqui, não sei se tem um vaso. Não. Tem uma coisa aqui. Suponhamos que aqui tem um vaso, ele está escondido. Ninguém vê o vaso, mas vê as flores lindas, maravilhosas. Assim também, vaso fala de vaidades. Nós não somos vasos de porcelana. Nós não somos vasos inoxidáveis, inquebráveis, bonitos. Não somos vasos de prata. Tem casas que nós vamos trabalhar, né, Lucas? Tem uns vasos maravilhosos. Ficamos morrendo de medo de quebrar um daqueles que deve ser um absurdo de caro. Vasos grandes, azuis, bonitos, trabalhados. Olha, nós somos vasos de barro, para que a glória, a beleza dele seja manifesta. Amém? Não somos nós, é ele. Não se trata de nós, trata-se do Senhor Jesus. Cuidados dessa vida. Tem pessoas que estão apegadas demais a essa vida. Estão apegadas demais a ter coisas. Estão apegadas demais a bens materiais. Apegadas demais em ter sempre o do ano. A roupa do ano, o celular do ano, o carro do ano. Isso é bênção? É bênção. Mas não devemos ficar preocupados com essas coisas. Os gentios preocupam com essas coisas. Amém? Nós teremos tudo isso, mas não será nosso foco. Nosso coração não está nisso. Nosso coração está no reino. E o Senhor vai nos dar, consequentemente, o carro do ano, uma casa grande, o celular do ano, mas nosso coração não estará nisso. O dia que nosso coração estiver nas coisas deste mundo, nas coisas materiais, nós estamos escondendo a nossa luz no vaso. Como estão entendendo a pregação? Que a beleza dele se manifeste em nós. Que a glória dele se manifeste em nós. Que nós viemos diminuir para que ele cresça. Somos de vaso, de barro, para que ele venha nos quebrar quantas vezes ele quiser e fazer um vaso novo. Muitas vezes devemos descer a casa do oleiro. É um lugar de transformação. É um lugar que nós somos moldados. Nossos kids são vasos com barro ainda mole. Estamos formando eles. Aleluia. Mas nós temos esse dever, esse chamado de nós colocarmos nosso coração naquilo que nossos olhos não veem, mas são eternos. Aleluia. Devemos estar com nossos olhos na eternidade. De fato, o valioso são crianças, são vidas, são almas. Isso sim tem valor, porque são eternas. Carro passa, ladrões roubam, ferrugem corrói, a lataria do carro. Não é assim? Mas vidas são eternas. Não esconda a sua luz nas vaidades, no cuidado desta vida, nas preocupações de sempre ter. Preocupar sempre ter melhor. Outra coisa, em Lucas capítulo 11, versículo 33. Mais uma palavra que o Senhor coloca. Ninguém, depois de acender uma candeia, põe no lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador. Agora, em Lucas, em outro texto, coloca mais uma palavra. Ele fala no lugar escondido.
Percebe que a palavra de Deus são riquezas que foram desfragmentadas, e você, como bom garimpeiro, você vai lendo a palavra e vai ligando um a outro. Se você ler só Mateus, você não teria acesso a todas essas riquezas. Mas tem um lugar escondido. Fala do servo de um talento que escondeu o seu talento por causa da timidez, do complexo de inferioridade. Tem pessoas que têm medo de pregar o evangelho, tem receio, tem vergonha, tem receio de descobrir, que as pessoas descobrir que elas são crentes. Alguém pergunta: você é crente? Aí ele fala: não, eu sou cristão, né? Eu sou gospel. Aí ele vai dando nomes, né, para poder dar uma diminuída, para poder amenizar um pouquinho. No fundo, não, fala que você é crente mesmo, que você é filho de Deus, é evangélico, é crente, é cristão. É porque a palavra cristão hoje ficou muito monótono, não é? Todo mundo é cristão. Cristão se tornou generalizado. Não esconde a sua luz no lugar escondido. Ou seja, não se esconda. Não se oculte. Se manifeste, se posicione. Não tenha medo da rejeição das pessoas. Não tenha medo da perseguição, porque elas virão quando você pregar o evangelho. As pessoas vão escarnecer de você, vão zombar de você, porque você é crente. Nós vamos viver isso. Principalmente pastores. É pior um pouquinho ainda. Porque está achado de ladrão. Não é assim? Falam de pastores. Eu não me envergonho do evangelho. Ele é o poder de Deus. Eu não vou esconder a minha lâmpada. Aleluia. Eu vou dar meu testemunho. Eu vou pregar o evangelho. Eu vou manifestar para que o Senhor manifeste em mim. Aleluia. Eu vou se posicionar como filho de Deus. Amém, queridos? Por isso, dê um bom comportamento. Muitas vezes a nossa luz deixa de brilhar por meio de um comportamento errado no meio das pessoas. As pessoas o tempo todo estão vendo o nosso caráter. Estão vendo o que nós falamos. Se mentimos ou não. Se enrolamos as pessoas ou não. Se falamos que tem e não tem. Dá uma data e não cumpre. As pessoas vão ver isso no meio dos negócios. E nosso bom testemunho vai fazer com que a nossa luz brilhe. Nosso bom comportamento no meio das pessoas vão fazer com que elas nos veem e falem: essa pessoa é diferente. Ele é muito diferente. Ele toma prejuízo, mas ele não inventa mentira. Ele arca com as consequências, mas ele posiciona e não volte atrás da palavra dele. Precisamos de ser assim. Eu me policio e trabalho para que eu seja assim. Todos nós estamos sendo transformados. Eu quero ser cada vez mais assim, amém? Parecido com Jesus. Fica de pé em nome do Senhor. A palavra de Deus diz em Mateus 5,16 que as nossas boas obras vão se manifestar. Aleluia! Você foi criado para ter boas obras. Você foi salvo para as boas obras.